infelizmente eu vou cortar, então eu vou fazer a introdução. Live 1, nós vamos falar sobre comunicação, tudo que a sua empresa precisa. Então o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um alinhamento de expectativa com vocês. Primeiro, eu fui procurado no começo do ano para poder falar sobre fazer orçamentos para landing pages. Então, assim, uns advogados me procuraram e me perguntaram o valor da landing page. Só que eles não tinham nenhuma outra ferramenta de comunicação além da landing page. Acabei de cortar o cabelo, estava com um negócio na cara. Então é o seguinte, quando você produz uma landing page, você faz parte do processo. Então, quando você tem uma comunicação que não está bem estrategicamente alinhada para que você tenha todos os passos e capture as informações que você precisa, os dados, tudo certinho, você não tem uma comunicação assertiva. Então, quando eu falei para eles, eu falei o orçamento, eu dei o orçamento não só da landing page, mas de todo o processo que eles precisavam. Então, o que eu percebi? Eu percebi que eles estavam sem as informações necessárias para poder fazer o trabalho que eles desejavam. Então eu resolvi fazer essa live, eu vou fazer uma sequência de lives, uma vez por semana na quinta-feira. Eu estou procurando o horário ainda, mas eu acho que vai ser entre 8 e 9 horas da noite. Então eu vou fazer uma sequência de lives, e essa sequência começa com um geral. Então eu vou falar de conceitos gerais de comunicação para dar uma pincelada nisso tudo para a gente poder ter uma comunicação ter uma sequência bem produtiva para quem está acompanhando, beleza? Então o contexto é esse. E para quem é essa live? Para quem é? É para qualquer pessoa que tenha seu próprio negócio. Tá balançando bastante até a câmera, né? Mas não importa, vocês estão vendo a minha tela, eu estou só no cantinho. Então, qualquer pessoa que tem seu próprio negócio, seja ele pequeno, médio, grande, espera-se que uma empresa grande tenha um departamento de comunicação, e também para profissionais liberais, certo? Então, a ideia aqui é que todas essas pessoas sejam contempladas, né? Então nós vamos começar falando alguns conceitos, como por exemplo os 4 P's do marketing. Muita gente já não usa, mas eu acho que é fundamental para você entender o processo o todo, né? Vou colocar marketing aqui em letra minúscula. Também vamos falar sobre funil de vendas. Vamos falar também, eu tenho uma minha cola aqui lateral, CTAs, eu fiz até um post no meu Instagram hoje, vou até colocar aqui, falando sobre CTAs. Vamos falar sobre níveis de consciência. Níveis de consciência. E só. Então nós vamos começar com esses conceitos, certo? Vamos começar com a introdução desses conceitos. Por quê? Porque eles são fundamentais para que você entenda a continuidade, a lógica por trás de uma estratégia mais geral, certo? Então vamos começar com os 4 P's. Para quem não conhece, os 4 P's do marketing são produto, preço, praça, e promoção. Produto não é só o que sua empresa vende, é seu serviço também. O produto é tudo aquilo que você comercializa, seu serviço, seus conceitos, suas ideias, é o que seu negócio trabalha, certo? Então para não ficar digitando, eu vou copiar e colar tudo aqui que eu fiz da primeira live, porque aí a gente ganha um pouco de tempo, certo? Então produtos são bens, serviços ou ideias que seu negócio oferece. Marca, embalagem, tamanho, garantia, tudo isso faz parte da entrega, né? O que você entrega para o seu cliente. O preço não é só o valor,
né? O preço também é a quantidade, a quantia. Além da quantia, é também a forma de pagamento. Então, se a sua empresa oferece um pagamento 10 vezes, por exemplo, no cartão sem juros, é um diferencial de uma empresa que só aceita pagamento à vista, em dinheiro, por exemplo. Então você tem uma vantagem competitiva com o seu concorrente, certo? E a praça é a localização, é a distribuição, a logística, né, por trás de todo o seu negócio. É tudo aquilo que a sua empresa usa, uma frequência diferente, 4 segundos. Aqui nós tomamos um avisinho aqui do negócio. Mas vamos lá, tá tudo certo, eu acho. E a promoção não é quer pagar quanto das Casas Bahia. A promoção é marketing, é publicidade, é como você chega, como a sua marca chega ao seu cliente, certo? Então, por que é importante entender esses 4 P's? Por que é importante entender o equilíbrio entre esses 4 P's? Porque, por exemplo, a minha empresa cobra caro, né, um valor agregado alto por um serviço. Mas se a minha entrega é boa, é excelente, então compensa, né? Então a gente tem que trabalhar sempre com um equilíbrio entre esses elementos na nossa empresa. Então, se eu tenho um produto caro, eu preciso, se meu produto é caro, né? Porque caro é relativo, eu preciso fazer com que a minha entrega tenha essa mesma percepção. Então, não adianta nada eu falar que meu produto é caro, mas é bom se meu cliente não percebe isso. Então, entra uma outra questão que é a promoção, né? É, por exemplo, se você comprar, eu comprei fones de ouvido na internet. Lá fora estava um valor metade do preço, mas esse valor ele demoraria muito para chegar. Então eu pago mais pela entrega mais rápida. Entra a questão da praça, que é a logística, entendeu? Então todos esses elementos, se você souber brincar com esses elementos, você consegue sim ter uma empresa que prospere. Se a sua, por exemplo, a sua localização é muito ruim dentro da. Você não conseguiu pagar, por exemplo, uma loja e não conseguiu pagar um aluguel bacana no centro da cidade, mas então você tem que investir em promoção, né? Investir num bom atendimento. A entrega tem que ser muito boa, o seu produto tem que ser muito bom, entendeu? Então é assim que você trabalha o equilíbrio das coisas. E a comunicação, onde que a comunicação entra? Primeiro, você tem que ter a noção desse todo, e quando você consegue trabalhar a sua promoção, a sua publicidade, o P, né, da promoção, você consegue dar mais equilíbrio, você tem uma vantagem competitiva com os seus concorrentes e você tem uma força a mais ali na promoção, nos 4 P's, certo? Eu vou até acrescentar aqui uma outra coisa que eu acabei de lembrar, por isso que eu gosto de usar bloco de notas, que é a análise SWOT. Opa, foda. Fofa. Eu vou explicar isso depois, beleza? Tá, vamos para o funil de vendas aqui na ordem, ou não. Vamos para a SWOT que eu lembrei, tá fresco na minha cabeça, que é o seguinte. SWOT é em inglês para força, fraqueza, ameaças e oportunidades, certo? Vou colocar só na ordem aqui do FOFA, que é para você ficar fácil para vocês lembrarem. Então é força, oportunidades, fraquezas e ameaças. Por que eu troquei a ordem aqui? Só para ficar com FOFA, né? Para vocês lembrarem. Toda hora escrevendo foda. Então vamos lá. Força e fraqueza. Vou colocar um itálico aqui. Força e fraqueza são elementos internos. O que significa? Eu não tenho controle. Eu não tenho controle. Opa, desculpa. Eu tenho controle, é interno. Eu tenho controle sobre eles, certo?
Oportunidades e ameaças são fatores externos. Eu não tenho controle sobre eles. Ah, como assim? Bom, se o meu atendimento é foda, é excelente, né? Aproveitando a foda que toda hora que eu escrevia lá. Se o meu atendimento é muito bom, isso é uma força. Se o meu atendimento é ruim, é uma fraqueza. Mas a vantagem sobre essa fraqueza é que eu tenho controle, através de treinamento, através de contratações, de modificar essa característica da minha empresa, certo? Então é um elemento tá mais para marketing do que para comunicação, mas enfim, marketing é uma parte da comunicação, comunicação é uma parte do marketing. Depois a gente conversa sobre isso. Então assim, a força e a fraqueza são elementos que eu tenho o poder de modificar. Então, se a iluminação da minha loja é ruim, bom, eu vou lá e faço um investimento para que essa iluminação é, passe a ser boa, não seja um fator, uma fraqueza, sim, seja uma força, certo? E a oportunidade e as ameaças são fatores externos. Por exemplo, a pandemia do coronavírus foi uma ameaça, né? É uma ameaça. Só que a partir do momento que eu consigo fazer essas leituras, eu consigo elaborar estratégias de marketing para que eu faça dessa ameaça uma oportunidade. Por exemplo, se eu tenho uma loja e não tinha vendas online e eu passo a ter essa venda online, e vendo bastante, ou delivery, por exemplo, eu deixo aquela ameaça se transformar, eu faço com que aquela ameaça se transforme em uma oportunidade. Então, assim, quando você tem a leitura da sua empresa, a leitura da sua organização, você consegue agir de uma maneira mais assertiva. Então, é importante também conhecer esse conceito para poder trabalhar a sua comunicação, né? Deixa eu tirar aqui. Agora vamos falar sobre funil de vendas. Eu vou dar uma simplificada, tá? Para a gente não avançar muito. Parece que estou meio gago. Então, o funil de vendas é um funil de vendas. Literalmente é um funil de vendas. Você tem um funil e você consegue fazer com que seu cliente entre no funil e no final ele saia para venda. Então, simplificando, tá? Porque tem outros conceitos mais abrangentes, você vai atrair o seu cliente potencial, você vai gerar um lead, e eu vou ter que explicar o que é lead. Você cria um relacionamento para então fazer a venda, né? Então, o que é o atrair? Você vai transformar, você vai trazer visitantes para suas plataformas. E como é que é a forma uma das formas de fazer isso? Criando conteúdo, por exemplo. Fazendo anúncios, etc. Depois que você atrai essa pessoa, você vai transformá-la num lead. Como é que você vai fazer isso? Você vai capturar informações dessas pessoas, desses visitantes, para que eles se transformando em leads, certo? O que é o lead? O lead é aquela pessoa, aquele meu cliente potencial que eu tenha as informações, como telefone, contato, telefone, e-mail, até endereço, porque eu tendo essas informações, eu consigo criar o que a gente chama de relacionamento. Eu vou trazer esse cliente, relacionamento tem nem muito que falar, se relacionar com com o seu visitante, com o seu lead agora, né? Porque já foi transformado, com o seu lead. Então, mandar e-mail, mandar umas mensagens, enfim, criar um relacionamento um pouco mais profundo, para que você tenha avance naquela questão dos níveis de consciência, para depois
fazer a venda, certo? Finalizar o processo, a jornada. Finalizar entre aspas, né? Porque você pode colocar aqui, por exemplo, o quinto elemento, que é o pós-venda, certo? Então, porque você é o cliente, se você tiver um produto que não seja único, né? Você pode ter o pós-venda, mas você pode trazer de novo para o funil, através de um relacionamento mais preciso. Esse cliente vai ser muito mais barato do que você criar um novo cliente, certo? Deixa eu dar uma olhada na minha cola, se eu estou esquecendo alguma coisa. Não. CTA. Estou falando dos conceitos que a gente falou aqui no começo, tá? CTA é o Call to Action. Call to Action. Que é a chamada para ação. Certo? Isso aqui é autoexplicativo. Eu mexi na câmera. É autoexplicativo. Deixa eu dar um monte de enter aqui. Ele é autoexplicativo, né? Então o que você vai fazer? Você vai fazer a chamada para ação. Você vai fazer com que seu cliente potencial, seu visitante, tome alguma atitude a partir do conteúdo que você criou. Então, por exemplo, se inscreva no canal. Falar nisso, quem estiver vendo o vídeo, se inscreva no canal, ou siga no Instagram, ou visite a página, ou compre aqui. Então é sempre uma chamada para ação. E eu defendo que hoje todos os seus conteúdos devem ter algum tipo de chamada para ação. Se você postou algum conteúdo de valor no Instagram, fala para a pessoa, compartilhe com quem você acha que esse conteúdo vai ser interessante, ou curta, ou mande uma mensagem. Sempre vai fazer essas chamadas, né, para a pessoa realizar alguma ação, né? Então é importante sempre estar fazendo isso. Agora eu vou falar um pouco sobre os níveis de consciência. Os níveis de consciência é um conceito muito útil, cara. É um conceito muito útil. Só estou dando uma verificada que está tudo certo com a transmissão, que tem uma frequência de frame, até 4 segundos no momento. Tá com um probleminha de frame aqui, mas acho que está tudo certo. Ó, os níveis de consciência são... Eu não vou digitar isso aqui tudo de novo, não. Vou copiar e colar. É o seguinte. A gente tem um cliente que não sabe que tem um problema e não sabe que existe uma solução. Tem um cliente que sabe que tem um problema e não sabe que tem uma solução. Tem um cliente que sabe que tem um problema, sabe que tem a solução, mas acaba procrastinando. E tem o cliente que sabe que tem um problema, sabe que tem a solução e está pronto para comprar, né? Então, o que é importante você saber desses níveis de consciência? Por exemplo, eu sou muito bom, por exemplo, mas tem hora que me dá uns brancos. Por exemplo, eu tenho uma cliente que é nutricionista. Todo mundo sabe que você precisa alimentar melhor, certo? Todo mundo sabe que você precisa ter uma boa alimentação. Então é um problema que todo mundo sabe que tem. Você precisa de uma boa alimentação. Mas tem gente que nem sabe que existe nutricionista. Não sabe que existe um profissional para te ajudar a ter uma alimentação melhor. Beleza. Tem gente que sabe que existe, mas eu dou conta de fazer sozinho, eu vejo na internet. Então, sabe que tem um problema, sabe que tem a solução, mas acaba procrastinando. Agora, se você produzir conteúdos para que você mostre que a sua solução, você nutricionista, tem a solução e pode facilitar o processo dele para ter uma boa alimentação, você tem a maior chance de converter essa pessoa a ser seu cliente, né? Então, só que qual que é o problema? O problema é que tem muito mais gente que não sabe que tem um problema e não sabe que tem a solução do que gente que sabe, que tem um problema, então sabe que tem um problema, sabe que tem a solução e está pronto para comprar. Então o que você tem que fazer? Você tem que produzir materiais para dar clareza para o seu cliente potencial e a partir daí ele vire um cliente de fato.
entendeu? Então, quando você sabe, você tem consciência dos níveis de consciência, você consegue produzir materiais para trazer o seu cliente potencial para dentro do seu jogo, certo? Então, mostre, na hora que você estiver produzindo, na hora que você estiver elaborando seus materiais de comunicação, mostre que você tem ou é a solução para ele, entendeu? E não tenha medo de falar o óbvio, sabe? Explique como se você estivesse explicando para uma pessoa que acabou de sair da caverna de Platão. Sempre dê as orientações mais óbvias possíveis, por isso vai dar clareza, certo? Tem gente, às vezes a gente cai no, no perigo de achar que todo mundo sabe o que a gente faz ou que toda empresa tem, todo mundo conhece o que você faz. Então não é bem assim. Não é bem assim. Então produza bastante material, produza bastante conteúdo para que mostre, deixe tudo pronto para aquela pessoa comprar de você, ou contratar seu serviço, ou comprar sua ideia, entendeu? Então os níveis de consciência é fundamental para isso, certo? Beleza. Agora eu vou falar de uma coisa que é importantíssima. Eu falei todos os conceitos, deixa eu ver. 4Ps, funil de vendas, CTAs. Então, eu coloquei meu Instagram aqui para vocês olharem que tem um conteúdo lá sobre isso. Níveis de consciência e SWOT. Eu dou uma atravessada aqui em SWOT para poder, que eu lembrei na hora, certo? Então agora nós vamos falar o seguinte: não basta o seu produto ser bom ou seu serviço ser bom, ele precisa ser percebido dessa maneira. Percebido é uma palavra-chave aqui, beleza? Então não adianta você vir com esse papo de que não, minha empresa é boa, o boca a boca é o suficiente. Não é. Não é. Você precisa trabalhar a sua comunicação para mostrar que você não é só bom. As pessoas vão perceber que você é bom, certo? Então nós vamos começar aqui a falar de marca. Deixa eu ver aqui que eu não estudei para fazer essa live. Eu estudei da outra vez, né? Marca. Marca não é logo. Deixa eu colocar aqui. Marca não é logo, mas logo é marca. O que significa? A marca não é só seu logo, não é só sua identidade visual. A marca é como a sua empresa fica marcada pela pessoa, né? Então eu estava vendo até uma sala do bate-papo esses dias no Clubhouse e alguém falou, eu não lembro agora para dar os créditos, mas alguém falou assim que uma cicatriz, cara, quando você tem uma cicatriz, você lembra como que você, o que aconteceu, caiu, quem te socorreu, você falou sacudiu, quem te socorreu, então você lembra aquilo te marcou, né? E assim mesmo é a relação com a empresa. Quando você chega, você vai num restaurante e tem come uma barata, aquilo vai te marcar. Agora, quando você vai no restaurante e come a melhor comida que você comeu, também vai te marcar. Então, a sua empresa, ela precisa ter, as pessoas precisam perceber a sua marca. E para a pessoa perceber a sua marca, fica muito mais fácil quando você tem valores bem definidos. Quando você tem valores bem definidos, fica muito. Eu vou digitando e falar. Você consegue fazer com que a sua marca tenha marca, entendeu? E por que eu falei que marca não é logo, mas logo é marca? Porque o logo faz parte da marca. Embora seja importante, o logo faz parte da marca, assim como a identidade visual. Aí são elementos de reconhecimento, né? Então você precisa ter um logo, você precisa ter uma marca, você precisa ter um logo, precisa ter uma identidade visual, mas o mais importante, a sua empresa precisa ter valores bem definidos. E assim fica mais fácil de marcar o seu cliente, certo? Na outra vez aqui, tem uma coisa que todo mundo negligencia, que é a missão, visão e valores. Certo? Eu vou até pegar o exemplo aqui da minha empresa. Ixi.
pegar, trazer aqui para vocês. O site está meio desatualizado, né? Porque é Casa de Ferreiro, Espeto de Pau. Mas a missão, visão e valores. Vou até colocar aqui na tela para vocês acompanharem comigo. Missão: encontrar soluções em comunicação para empresas de forma criativa e constante inovação, gerando novas oportunidades de negócio para os seus clientes. Então, novas oportunidades de negócio é a palavra-chave da minha missão, da missão da minha empresa, certo? A visão é ser um estúdio com relação sólida com seus clientes e parceiros, com foco em crescimento e rentabilidade, destacando-se pela criatividade e inovação na busca de soluções em comunicação. É a segunda vez que falo em soluções em comunicação. Então está dentro da raiz da empresa, está dentro dos valores da empresa. E os valores são dedicação, ética, qualidade, prática da inovação e compromisso. Então, se na comunicação, se você tem isso bem definido, você mantém isso, o seu norte está bem definido também, entendeu? Então é importantíssimo que você tenha isso bem desenhado, até para saber como é que você vai trabalhar a sua comunicação e as suas ações no futuro. Até para saber se aquelas pessoas que vão entrar na sua empresa, para o seu time, vão fazer parte, vão ter os mesmos valores que a sua empresa, para que a empresa de fato prospere. E tem um detalhe que eu anotei aqui, profissional. Tem muita coisa que a gente improvisa. Liberal. Sua marca. Então, se você é um profissional liberal, um advogado, uma nutricionista, um médico, um personal trainer, você é a sua marca. Então você tem que cuidar de você com os mesmos cuidados que você cuida dos valores da sua empresa, certo? Agora nós vamos falar sobre fotografia. Eu até fiz um post ontem à noite. Eu preciso fazer um ensaio fotográfico para poder renovar minha produção de conteúdo. Então, quando você fala, por exemplo, profissional liberal, precisa de foto das pessoas, né? Sua foto. Vou colocar aqui, foto dos produtos, quando você é uma loja, ou quando você é um restaurante, quando você tem que ter fotos dos seus produtos. Então, é necessário que você trabalhe a fotografia também. Foto dos produtos e pessoas. Ou pessoas. Certo? Fotografia eu não vou aprofundar muito não, mas é porque você precisa trabalhar a imagem, né? E quando você precisa trabalhar a imagem, você precisa trabalhar a fotografia. Próximo item é o Google Meu Negócio. Ele é importantíssimo. Eu vou mexer na câmera de novo. É importantíssimo para o Google te achar. Gente, eu não vou digitar tudo de novo não, porque eu digitei da outra live. Só para quem está chegando agora, é uma regravação de uma live que eu fiz no mês de janeiro, só que deu muito problema técnico. Aí eu estou regravando para deixar salvo no YouTube. O Google Meu Negócio, faz com que o Google te ache, né? Então você cria uma ficha e o Google vai capturar aquela ficha e vai dar as informações de local, de horário, de dia de funcionamento, de telefone. Então você vai dar tudo isso pronto para o Google te achar. É fundamental para empresas, pequenos negócios locais ou para um profissional liberal que atua em uma cidade, porque as pessoas vão te achar através do Google. É pesquisa. Todo mundo faz uma pesquisa hoje na internet quando vai precisar de alguma coisa, certo? Claro que tem o boca a boca, tem a indicação, mas a pesquisa ainda é fundamental, beleza? Aí deixa sempre a descrição dos seus produtos ou serviços. Você pode deixar um botão de compra direto lá no Google Meu Negócio. Então, por exemplo, eu também atuo como fotografia e eu não tenho eu vou fazer na semana que vem, porque eu vou gravar um vídeo sobre o Google Meu Negócio, vou mostrar na prática, o dedo apertando o botão mesmo, para mostrar como é que você pode fazer isso e criar um botão, por exemplo, que leve direto para o seu WhatsApp. Né? Então o Google Meu Negócio é uma ferramenta importantíssima, principalmente para pequenas empresas, negócios locais, certo? E o horário de funcionamento eu já falei, né? Que o Google, você consegue, por exemplo, teve carnaval semana passada, essa semana, né? E muita gente não teve feriado, porque, né, pandemia, pontos facultativos foram, muitas cidades tiraram ponto facultativo, então tinha muita dúvida em relação, pô, o supermercado tá aberto hoje?
Agora, se você alimenta o seu Google Meu Negócio, você dá essa informação para as pessoas. Você não precisa ficar. Você já otimiza o tempo da pessoa, né? E se está otimizando o tempo, você está melhorando a entrega, que é aquela coisa que a gente falou lá em cima, em site. Tô bem preguiçoso, vou pegar tudo da live passada mesmo. Google, né? Quando você faz um site, você mais uma vez apresenta ele para o Google, deixa ele uma solução para o Google. Então, as técnicas que a gente chama de SEO, né, que é a otimização dos mecanismos de buscas, e eu estou falando de Google, mas serve também para YouTube. Mas enfim, o foco aqui é site. Então você otimiza com palavras-chave, por exemplo. A minha empresa trabalha com comunicação aqui no sul de Minas, mas pode atender qualquer lugar do Brasil. Então eu vou trabalhar palavras-chave ligadas a vídeo, Itajubá ou Delfim Moreira, porque são cidades que eu posso atender vídeo, mas eu posso fazer qualquer tipo de conteúdo em relação a marketing, criação de sites, para o Brasil inteiro. Então, se eu souber trabalhar essas palavras dentro do meu site, eu otimizo ele para o Google, certo? O site também é uma ferramenta fundamental para captação de leads, que a gente explicou lá atrás, né? Então, por exemplo, eu coloco um e-book, técnicas para otimizar o seu negócio, a comunicação do seu negócio, através de um e-book. A pessoa entra no meu site, tem uma página de captura, ou tem gente que chama de página de inscrição, e faz o cadastro dela, ela recebe o e-book e eu recebo os dados dela para poder criar um relacionamento depois. Educar o cliente. O cliente não entende o que é lead. Eu posso fazer um post explicando o que é lead. Eu estou educando o meu cliente e trazendo ele para um nível de consciência melhor para que possa virar de fato meu cliente, né? O cliente potencial num cliente. Dados. Quando você... Deixa eu pegar meu site de novo. Quando você... Você entra no meu site, eu sei que uma pessoa entrou. O Facebook está capturando aqui, que a gente chama de pixel. Então eu sei quando as pessoas entraram no meu site e eu posso fazer campanhas depois, certo? Eu posso fazer campanhas de remarketing. Então é muito melhor, mas não é melhor, mas é muito mais provável que uma pessoa que entrou no meu site, teve contato com o meu material, seja meu portfólio, seja um texto no blog, seja o serviço que a minha empresa oferece, é muito mais provável que essa pessoa se torne um cliente do que quem nunca teve contato comigo, porque o nível de consciência dela é melhor, mais elaborado do que uma pessoa que nunca teve contato comigo, entendeu? Então, quando eu faço um remarketing, que é um anúncio direto para essas pessoas que já entraram no meu site, a chance desse anúncio ter um resultado mais assertivo é maior, certo? Controle. O que é controle em relação ao site? Nas redes sociais, a gente tem muita concorrência. Eu tenho um post, beleza, mas tem uma notificação de uma chamada, de uma mensagem, um direct, ou tem uma outra notificação de uma foto, ou tem uns stories. Então, quando eu consigo atrair esse cara, essa persona para o meu site, eu tenho um controle do que ele vai ver ali. Se ele entrou ali, ele está ali para relacionar comigo. Então, eu mostro para ele meu melhor produto, mostro para ele as minhas melhores soluções, eu mostro para ele o que a minha empresa já fez. Enfim, eu tenho um controle de como ele pode conduzir, como eu posso conduzir essa pessoa dentro do meu ambiente. As redes sociais são volúveis, né? Então, quando você tem o site, o site vai estar sempre ali à disposição. Então, entrou um Clubhouse que deu uma crescida, entrou um TikTok que cresceu, mas o Facebook está em queda, beleza, não tem problema, porque seu site está sempre ali. Se as pessoas saíram do seu Facebook, ache as pessoas no Clubhouse e mande elas para o seu site, entendeu? Então você faz um relacionamento mais assertivo quando você não fica dependendo das redes sociais. Ali você pode colocar, o site você pode colocar seu portfólio, seu catálogo, seus serviços. Ah, Fernando, mas isso eu coloco nas redes sociais também. Sim, mas lá, por exemplo, eu tenho produtos que eu não mostro o que eu fiz, entendeu? Porque não que eu não entregue sempre o melhor, mas é que o cliente não sabia o que ele queria. Eu não vou colocar isso nas minhas redes sociais, né? E nas redes sociais, vamos dizer que eu tenha feito, sei lá, 20 vídeos no mês de janeiro. Bom, eu não vou fazer as pessoas verem 20 vídeos no meu site, eu vou pegar os melhores. Eu vou mostrar aquilo que eu tenho melhor, aquilo que eu tenho um valor agregado melhor, para que ela faça um investimento maior, né? Eu quero agregar valor aos meus produtos e serviços.
Então, ali no site eu consigo fazer uma seleção do meu top, né, do que é top. O site pode vender 24 horas por dia. Então você pode vender de fato 24 horas por dia, ou você pode tirar alguma objeção do seu cliente enquanto você está dormindo. Né? Então o cliente pesquisou alguma coisa e sua empresa tem no seu site tudo respondido, perguntas frequentes, informações sobre o seu produto, informações sobre o seu serviço. Então ele vai estar sempre vendendo para você. Você não precisa estar lá o tempo todo. E o marketing de conteúdo é a produção de conteúdo que está envolvendo tudo isso que a gente falou, né? A produção de texto, a produção de um e-book, tudo isso está dentro do site. Você produz conteúdo para educar melhor seu cliente, para trazer ele para um nível de consciência melhor. Então o site tem vários benefícios, certo? Redes sociais. Eu vou listar algumas aqui. Eu vou até acrescentar o Clubhouse. O que é? A sua empresa precisa ter todas? Não. É bom se você tiver equipe, se você conseguir manter a linguagem, por exemplo, a linguagem do TikTok e do Instagram é outra, são linguagens diferentes. A linguagem do Twitter para o YouTube, completamente diferente. Você tem outro tipo de produto, você tem um outro tipo de mídia. O Clubhouse é só áudio, entendeu? Então a sua empresa precisa estar em todas? Não. A sua empresa precisa estar com aquela que está mais alinhada com a cultura da empresa, com a cultura da organização. Então, por exemplo, um escritório de arquitetura precisa estar no Instagram, precisa estar no LinkedIn. Se ele fizer arquitetura corporativa, enfim, precisa estar em outros ambientes, né? Nos ambientes que são mais afins com a cultura. Então é importante ter sim as redes sociais, mas, por exemplo, se você é sozinho, se você toca seu negócio sozinho, vê aquela que é mais afim com a sua linguagem. Eu destacaria aqui o Instagram, YouTube, Facebook também. Tá mais ou menos na ordem aqui do que eu faria, sabe? O Clubhouse, se eu tivesse que escolher algumas, às vezes até o LinkedIn é mais, não sei. O TikTok depende muito do estilo da sua empresa. Por exemplo, eu não tenho a menor, não está nunca alinhado com as minhas culturas. Tem uma entrega grande, hoje ele tem uma entrega melhor do que o Instagram, mas não faz parte. A linguagem para rodar lá não faz parte. Então, eu vou entrar, mas não agora. Tem outras prioridades primeiro, sabe? E-mail marketing é o próximo item do que a sua empresa precisa ter. Depende muito da sua empresa, né? Vale muito a pena dependendo do modelo. Então você precisa construir uma base, você precisa trabalhar conteúdos para construir uma base. Por exemplo, pessoas que baixaram seu e-book. Então, se você tem uma pessoa que baixou o e-book para ler o que você está entregando, às vezes não compensa fazer um relacionamento com e-mail com essa pessoa. Entregue conteúdo de valor através do e-mail que ele vai ser convertido. E isso é muito usado também na venda de produtos, infoprodutos e tal. O e-mail marketing é uma ferramenta pouco explorada, certo? Produção de conteúdo. Você vai atrair, né, dentro daquele contexto do funil de vendas, é onde você vai atrair as pessoas para o seu funil. Então você vai produzir quebras de objeções, criar relacionamento, vai educar o seu cliente, tudo isso que eu já falei lá atrás, né? Então a produção de conteúdo um item essencial na comunicação da sua empresa. Você vai criar o relacionamento, como eu já falei, transitar pelos níveis de consciência e você tem uma série de ferramentas, né? Você pode fazer produção de conteúdo em vídeo, pode fazer um e-book, pode ter textos no blog, posts, fazer uns carrossel. Eu ainda não fiz, vou fazer o carrossel no Instagram. Enfim, tem uma série de coisas, de conteúdos que você pode fazer. E lembra sempre disso aqui. Vou até colocar de vermelho. Lembra sempre disso aqui. Você trabalhar, fazer com que o seu cliente potencial transite pelos níveis de consciência da sua empresa. Beleza? Vídeos. Tem um vídeo de vendas, né? O que significa? Cara, é fazer um vídeo, a pessoa chegou até ali e ela tá querendo alguma coisa. Então já entrega. Olá, meu nome é Fernando. Aqui, eu estou exemplificando ridículo, mas é isso. Olá, aqui é Fernando, sou da My Studio. Nós trabalhamos a comunicação, oferecemos soluções para o seu negócio, soluções em comunicação para o seu negócio. Então ali, lá da visão que eu peguei lá atrás, eu consegui fazer um vídeo. Aí o que é importante a pessoa? Pô, ela tem que saber que eu domino, então eu vou produzir conteúdo para isso.
Mas o meu vídeo de venda tem que ser um pouquinho mais objetivo, falar o que eu ofereço, como eu ofereço, alguns trabalhos que eu já realizei, enfim. Vídeo de vendas é uma ferramenta importante, toda empresa tem que ter, todo negócio tem que ter, seja você profissional liberal, pequena empresa, enfim. Existem vídeos que são promocionais, né, de produtos e serviços, então posso fazer um vídeo, por exemplo, falando sobre a produção de um site, quanto custa, não sei o quê, a produção de um vídeo institucional, quanto custa, e os vídeos institucionais é aquilo, que trazem o valor da sua empresa, trazem o propósito da sua empresa, e entregam isso com clareza, certo? Outra coisa que é bom sua empresa pensar, e lembrando que eu vou falar sobre tudo, cada um desses itens depois, em vídeos especiais, né? Vídeos especiais, assim, que eu falo que eu aprofunde mais no tema, certo? Tráfego. Voltando, né? O tráfego. Tráfego é você fazer os anúncios, né? É o Facebook Ads, é o Google Ads, é fazer remarketing. Então é importante que a sua empresa comece a pensar nisso como uma solução, uma necessidade, não é nem uma solução, é uma necessidade lá na frente. Ah, mas o meu alcance é muito bom no orgânico. No orgânico eu não pago nada. Sim, mas no tráfego você pode chegar direto naquele cara que está pronto para compra, entendeu? Então, se você pode chegar direto naquele cara que está pronto para compra, mas não foi provocado, você provoca e faz a venda. Então, quando você faz um tráfego bem feito, bem segmentado, você consegue chegar mais rápido no seu cliente potencial. E existem outros serviços de comunicação que não são tão essenciais, mas dependendo do jogo que você quiser jogar, são assessoria de imprensa, para você conseguir entrar, ter suas matérias, suas ações vendidas para um veículo de comunicação de forma espontânea, né? Então, se contrata alguém para entrar num jornal nacional, por exemplo. É claro que eu estou dando um exemplo grande, mas no jornal da sua cidade, entendeu? A assessoria de imprensa faz isso. Eventos é uma importante ferramenta de comunicação também. Agora nem tanto, né? Porque nós estamos num período de pandemia, mas teve uma vez que eu fiz um evento que chamava um exame de bolsas para um colégio. Saiu o boato de que o colégio ia fechar. A gente, para matar isso, a gente fez um evento que chamava Exame de Bolsas. Então a gente ofereceu bolsas para o ano posterior. Então a gente deixou claro que o colégio não ia fechar porque a gente estava realizando o exame de bolsas. Então foi uma forma da gente quebrar um boato e ainda falar, nós estamos bem, nós estamos inclusive oferecendo bolsas, entendeu? Então os eventos também são ferramentas de comunicação. Não vou aprofundar em eventos agora não, mas existe, então pense nisso, como o evento não é só trabalho de branding, né? Pode ser sim um evento promocional. Comunicação interna, né? É fundamental, muita empresa tem problemas sérios de comunicação interna, mas, por exemplo, se sua empresa não for muito grande, chama para um café, faz um café todo dia, né? Sempre um horário ali, 9h30, faz um café todo mundo dá uma parada. E ali já trabalhei numa empresa que tinha essa cultura de fazer um café matinal e outro vespertino. É, e muita coisa, muita ideia, muito insight era feito ali, durante um café. Então vocês têm essa outra alternativa também, certo? E assim, como começar? O que eu faria? Eu faria um planejamento baseado numa análise SWOT, definiria metas e teria briefings bem definidos. Eu teria todas as informações que eu preciso para poder aumentar o alcance do meu negócio através da comunicação. Então, assim, cara, eu dei um geralzão, né? Geralzão mesmo, e eu acho que ficou bem claro os caminhos e o mínimo que a sua empresa precisa ter na comunicação, né? Então é o seguinte, nós vamos estar aprofundando esses assuntos em outros momentos, né? Então, por exemplo, eu estou doido para fazer uma live só sobre níveis de consciência, e isso a gente vai aprofundar mais nesse tipo, trazer exemplos, trazer alguns cases, né? Então, assim, acompanhe o canal, acompanhe os vídeos, porque vai ter muita coisa legal aqui. Eu estou muito, muito, muito afim de manter uma sequência aí grande de lives para a gente ir aprofundando cada vez mais em cada um desses elementos. Ó, o 4Ps de marketing eu acho que merece sim uma live só para ele, para esse conceito, né? Funil de vendas também.
Então, assim, tem muita coisa bacana que a gente pode estar produzindo aí na frente. Então, acompanhe o canal, faça a inscrição, dá um like aí no vídeo, ao CTA. Então é isso, gente. A comunicação é um negócio que é simples, mas é complicado fazer o simples, né? Alguém falou isso esses dias e eu sou péssimo para guardar nomes, mas aí fica esse aviso de que a gente vai estar tocando umas lives bem bacanas aí para frente, beleza? Então a ideia é fazer sempre na quinta-feira. O tema da próxima eu vou definir ainda, mas segue o Instagram, segue o canal, deixa eu colocar o Instagram aqui. Segue o Instagram. Eu tô colocando. A empresa tem o Instagram dela, mas eu tô fazendo tudo no meu. E talvez eu até fale sobre isso em algum vídeo. Segue o Instagram e se inscreva no canal. O YouTube vocês já estão nele, então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.